Boa noite, que a presença de Deus envolva o seu coração agora. Antes de qualquer coisa, eu quero declarar sobre a sua vida. Que o Senhor te dê mãos abençoadas, mente protegida, coração em paz e família guardada sob a proteção dele. Que tudo o que você tocar com fé seja conduzido pela direção de Deus e que nenhuma armadilha escondida consiga paralisar aquilo que ele já decidiu liberar sobre você. Enquanto você ouve essa oração, vá se aquietando por dentro. Respira fundo. Se for possível, feche os seus olhos e receba isso no seu espírito. Deus está visitando a sua casa nessa noite, cuidando de ambientes que você nem enxerga, fechando brechas que você nem sabe que existem e colocando um selo de proteção sobre você e sobre quem você ama. Você não está ouvindo essa oração por acaso, existe um propósito de Deus em te trazer aqui. Hoje nós vamos falar com Deus sobre 3 coisas muito importantes para esse tempo: mãos abençoadas, sabedoria e vigilância. São 3 chaves espirituais para viver debaixo da proteção do Senhor em dias difíceis. Mãos abençoadas para tocar em coisas certas, sabedoria para decidir com equilíbrio e vigilância para não abrir portas que Deus nunca mandou abrir. Enquanto eu falo, se o seu coração permitir, vá dizendo em silêncio dentro de você: Senhor, fala comigo nessa noite, me instrui, me corrige, me guarda. Eu quero terminar esse dia aos teus pés, entregando tudo nas tuas mãos. Às vezes você se sente cansado, sobrecarregado, pensando em tudo o que aconteceu nesse dia, preocupado com o amanhã, com contas, com pessoas, com situações que parecem maiores do que você. Mas nessa noite Deus está te chamando para um lugar diferente, um lugar de descanso na presença dele. Não é um descanso de fuga, é um descanso de confiança. É quando você decide conscientemente tirar o peso dos seus ombros e colocar nas mãos de Deus aquilo que você não consegue controlar. Mãos abençoadas não significam uma vida sem lutas. Significam uma vida onde, mesmo em meio às lutas, aquilo que você faz é guiado pela direção do céu. É Deus soprando sobre o seu trabalho, te livrando de propostas erradas, afastando negócios que parecem bons, mas que por trás são laço. É Deus te dando ideias, criatividade, portas certas, conexões certas. É Ele impedindo que o inimigo toque nas obras das suas mãos. Mas para viver isso, é necessário aquilo que o Espírito Santo ministrou: sabedoria e vigilância. Sabedoria não é apenas inteligência ou estudo. Sabedoria é enxergar com os olhos espirituais, é discernir intenções, é perceber quando algo parece bonito por fora, mas está contaminado por dentro. É saber a hora de falar e a hora de se calar, a hora de ficar e a hora de sair, a hora de abraçar e a hora de se afastar. Sabedoria é presente de Deus. A vigilância é o cuidado constante. É não viver com medo, mas viver atento. Atento ao que você permite entrar na sua casa, ao tipo de conversa que você alimenta, ao tipo de pessoas que você deixa ter acesso à sua intimidade, ao que você consome, ao que você assiste, ao que você ouve. A vigilância é como uma guarda espiritual que diz: o aqui dentro só entra o que vem de Deus. O que não vem dele, eu não aceito, eu não recebo, eu não permito. Talvez você já tenha sido ferido por confiar em gente errada, por abrir a porta do coração para quem só queria usar, por dividir segredos com quem só queria ter munição contra você. Talvez já tenha dado oportunidade, ajudado, abençoado e recebido ingratidão em troca. Talvez você esteja ouvindo essa oração com uma ferida silenciosa por se sentir usado, injustiçado ou traído. Deus conhece tudo isso. E nessa noite Ele quer te curar, mas também quer te ensinar a caminhar em sabedoria e vigilância, para que essas histórias não se repitam mais.
Esse fim de dia também é um fim de ciclo. Toda noite é, de certa forma, um pequeno encerramento. É como se Deus dissesse: chega por hoje, entrega nas minhas mãos, descansa. É por isso que é tão importante não deitar carregando ódio, mágoa e pensamentos de vingança. Quando você vai dormir alimentando a dor, você abre espaço para o inimigo sem perceber. Mas quando você entrega a dor, entrega a preocupação, entrega a ansiedade nas mãos de Deus, o próprio Senhor se levanta para pelejar por você. Essa noite é uma oportunidade de colocar as coisas no lugar diante de Deus. Antes de dormir, você está tendo a chance de alinhar sua mente, seu coração, sua casa, sua família com a vontade dele. Você não pode controlar tudo, mas pode escolher em quem você confia. E quando você decide confiar em Deus, ele assume a frente da batalha. Talvez você esteja passando por ataques espirituais dentro da própria casa, brigas do nada, discussões por coisas pequenas, ambiente pesado, sensação estranha ao chegar em certos lugares, cansaço exagerado, vontade de desistir repentina, pensamentos confusos. Muitas coisas são emocionais, sim, mas há guerras que são espirituais. Por isso, essa oração da noite é também um clamor por proteção sobre sua casa, sobre os cômodos, sobre a porta de entrada, sobre a cama onde você dorme, sobre o sono dos seus filhos, sobre o seu descanso. Deus é aquele que guarda você enquanto você dorme. Quando você fecha os olhos, ele continua de pé, vigiando. Quando você perde o controle das coisas, ele continua no controle de tudo. Quando você não tem forças nem para orar, o Espírito Santo intercede por você. E essa noite ele te chama para um lugar de confiança mais profundo. Soltar o medo, soltar a ansiedade, soltar a necessidade de controlar tudo e simplesmente dizer: Deus, eu entrego. Agora, se for possível para você, coloque a sua mão direita sobre o peito por um instante. E no seu coração diga assim: Senhor, consagra as obras das minhas mãos, guarda os caminhos que eu tenho trilhado, me dá sabedoria e vigilância. Eu não quero mais andar no automático, eu não quero mais ser levado por emoções descontroladas, eu não quero mais abrir portas que o Senhor não abriu. Eu quero ser guiado por ti. Pensa nas pessoas mais importantes da sua vida. Família, filhos, esposo, esposa, pais, irmãos, amigos que Deus colocou no seu caminho. Presente cada nome ao Senhor nessa noite, ainda que seja em pensamento. Peça proteção sobre eles. Peça que Deus feche as brechas que você não consegue ver. Que desfaça laços, corte inveja, desarme armadilhas. Essa oração não é só por você, é por toda a sua casa. Agora vamos entrar na parte da oração falando diretamente com Deus. Se você puder, feche os seus olhos. Se não puder, apenas se concentre nele e una sua fé com a minha. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite eu entro na tua presença, não confiando na minha força, mas confiando na tua graça. Eu te apresento a vida desta pessoa que ora comigo agora. Talvez ela esteja cansada, preocupada, ansiosa. Talvez esteja terminando esse dia com o coração apertado, tentando entender o porquê de tantas coisas. Mas o Senhor conhece cada detalhe, cada lágrima, cada pensamento escondido, cada batalha silenciosa que ninguém vê. Meu Deus, nesta noite eu te peço, visita essa casa agora. Vai entrando nesse lar com tua presença. Toca nas paredes, no ambiente, na atmosfera espiritual dessa casa. Que tudo o que não vem de ti seja desfeito, quebrado e arrancado pela raiz. Toda opressão, todo peso, toda inquietação que paira sobre esse lugar, seja agora destruída pelo poder do teu nome. Onde havia escuridão, que a tua luz entre. Onde havia confusão, que a tua paz reine.
consagra as mãos dessa pessoa que ora comigo agora. Mãos que trabalham, que cuidam, que limpam, que cozinham, que abraçam, que sustentam, que lutam todos os dias. Mãos que talvez já tenham se sentido cansadas, enfraquecidas, desvalorizadas. Eu declaro em oração que a partir de hoje essas serão mãos abençoadas. Que aquilo que ela fizer com fidelidade, o Senhor confirme. Que nenhum fruto do trabalho dela seja roubado, que nenhuma porta que for aberta por ti possa ser fechada pelo inimigo. Meu Deus, põe um limite espiritual em toda tentativa de injustiça contra essa pessoa. Se alguém está tentando se aproveitar do esforço dela, se aproveitando da bondade, tentando puxar o tapete, enganar, roubar, manipular, que isso seja quebrado agora. Dá a ela sabedoria para discernir ambientes, pessoas e propostas. Tira do caminho o que só veio para atrasar, enrolar, distrair. Aproxima pessoas que venham para somar, para edificar, para confirmar aquilo que o Senhor já decidiu fazer na vida dela. Senhor, nós te pedimos também sabedoria. Toca na mente, no entendimento, nas decisões. Quantas vezes, por falta de sabedoria, essa pessoa abriu portas que nunca deveria ter aberto. Confiou em quem nunca deveria ter confiado. Falou demais quando precisava se calar. Se calou quando precisava se posicionar. Derrama sobre ela uma sabedoria que não vem de livros, mas que vem do céu. Que ela veja além das aparências. Que ela não seja movida apenas pelas emoções, mas pela direção do teu espírito. Ensina essa pessoa a vigiar. A vigiar o que entra pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca, pela mente e pelo coração. A vigiar as conversas, os lugares, as alianças. A vigiar a própria atitude para não abrir brechas com murmuração, reclamação, desobediência ou mágoa guardada. Se houver alguma porta aberta para o inimigo, revela, meu Deus, e dá força para que ela feche essa porta em teu nome, meu Pai. Eu oro por proteção especial nessa fase da vida dela. Protege a casa, a família, os relacionamentos, o trabalho, os projetos, os sonhos. Protege a entrada e a saída. Coloca um muro de fogo espiritual ao redor desse lar. Que nenhuma palavra maldita prospere. Que nenhum desejo de destruição, nenhuma inveja, nenhuma obra de maldade encontre lugar. Se alguma coisa foi preparada contra essa pessoa, seja em palavra, em pensamento ou em qualquer outro tipo de ataque espiritual, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, cobre essa cama com a tua presença. Que essa pessoa tenha uma noite de sono em paz. Se ela anda sendo atormentada por pesadelos, insônia, sobressaltos à noite, pensamentos acelerados na hora de dormir, medo do futuro, angústia sem saber o motivo, que tudo isso seja repreendido agora. Que a partir dessa noite o sono seja leve, reparador, tranquilo. Que enquanto ela dorme, o Senhor renove as forças, cure emoções, restaure a alegria, fortaleça o espírito. Eu oro também pelos filhos, pelos netos, pelos familiares que essa pessoa carrega no coração. Visita cada um onde estiver, guarda de acidentes, de más companhias, de laços escondidos, de influências malignas. Se algum deles estiver distante do Senhor, traz de volta. Se algum estiver preso em vícios, em confusão mental, em escolhas destrutivas, que essa noite seja um marco de intervenção do céu, que o Senhor entre na história dessa família e coloque ordem onde hoje parece estar tudo bagunçado. Meu Deus, essa pessoa que ora comigo talvez esteja com o coração preocupado com o amanhã, com contas, com notícias, com diagnósticos, com decisões que precisa tomar. Eu te peço, derrama paz agora. Paz que não depende de circunstâncias, paz que entra mesmo quando nada mudou por fora, mas muda tudo por dentro.
Que ela sinta agora um alívio que vem do teu espírito, como se o Senhor estivesse dizendo: descansa, eu estou aqui. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dessa pessoa mãos abençoadas, mente guardada, coração protegido, família cercada pela tua graça. Que esse fim de dia seja também o fim de ciclos de medo, de ansiedade, de tormento à noite, e que um novo tempo comece a partir daqui. Tempo de vigilância, de sabedoria e de comunhão contigo. Senhor, se essa pessoa fez escolhas erradas, abriu portas por ingenuidade ou carência, pecou, se afastou, errou, que nessa noite ela seja abraçada pelo teu perdão. Não deixe que a culpa a destrua, mas que o arrependimento a leve de volta para os teus braços. Que ela saiba que ainda dá tempo de recomeçar, que ainda dá tempo de reconstruir, que o Senhor não desistiu dela. Nesta oração, eu coloco cada projeto, cada plano, cada preocupação nas tuas mãos. Nós não sabemos como será o amanhã, mas sabemos em quem temos crido. Por isso, eu te peço, toma a frente dessa história. Vai à frente dessa pessoa, quebrando laços, abrindo caminhos, fechando portas erradas, conduzindo pelo caminho certo. Que essa casa seja marcada pela tua presença. Que essa pessoa sinta, ao deitar hoje, que não está sozinha. Que algo mude no ambiente, que o ar pareça mais leve, que a mente fique mais tranquila, que o coração fique mais aquecido, pela certeza de que o Senhor está no controle. Eu consagro essa noite a ti, Senhor. Que não seja apenas mais uma noite, mas um ponto de virada espiritual. Que a partir daqui, essa pessoa viva debaixo de proteção intensificada, vigilância dobrada e sabedoria multiplicada. Que as mãos dela sejam instrumento de bênção. Que a boca seja fonte de palavra de vida. Que os pés caminhem em lugares onde o Senhor está. Nós te agradecemos por essa oração, por esse cuidado, por essa presença que nos envolve agora. Mesmo sem ver, nós cremos que o Senhor está agindo. E por isso, com fé, nós oramos e entregamos tudo nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém. E enquanto você diz amém aí onde está, eu creio que algo já começou a se mover no mundo espiritual ao seu respeito. Mesmo que os seus olhos ainda não vejam nada diferente, Deus já iniciou um tempo novo sobre a sua vida. A própria paz que começa a descer sobre o seu coração agora é um sinal disso. A inquietação que estava aí dentro começa a perder força. Aquela angústia que parecia apertar o peito começa a afrouxar. Não é força humana, é a presença de Deus te visitando nessa noite. Agora eu quero que você receba algo no seu espírito. Essa não é apenas mais uma oração que você está ouvindo. É um marco espiritual. É como se Deus estivesse desenhando uma linha invisível, dizendo: daqui para trás ficam os pesos, os medos, as confusões, as brechas abertas. Daqui para frente é tempo de vigilância, de sabedoria e de mãos abençoadas. Há capítulos da sua história que você não conseguia encerrar, mas o Espírito Santo está te ajudando a virar páginas que você sozinho não conseguia virar. Talvez você carregue culpas por coisas do passado. Talvez tenha remorso por atitudes, escolhas ou palavras que saíram em momentos de dor. Talvez sinta vergonha de situações que só você e Deus sabem. Nessa noite, o Senhor te chama para um lugar de cura. Ele não te vê como alguém descartável. Ele te vê como filho, como filha. Não é o seu erro que define quem você é. É o amor dele que te resgata e te recoloca no lugar certo. A partir de hoje, você não vai mais deitar com a cabeça cheia de acusações, mas com o coração firmado na graça. Mãos abençoadas começam em um coração alinhado.
Deus abençoa o que é feito com verdade, com honestidade, com entrega. Mesmo que ninguém veja o seu esforço, o Senhor vê. Mesmo que ninguém reconheça o que você faz, Ele registra. Cada noite mal dormida por causa de preocupação com a sua família, Ele viu. Cada vez que você deixou de comprar algo para si, para priorizar alguém da sua casa, Ele viu. Cada lágrima que você derramou calado para não preocupar ninguém, Ele lhe recolheu. Nessa noite o Senhor te honra em secreto. Ele está fortalecendo as suas mãos por dentro, para que nada te faça desistir do propósito que Ele tem contigo. E eu quero declarar em oração: todo laço escondido contra as obras das suas mãos está sendo desfeito. Todo espírito de confusão no seu trabalho, toda palavra de inveja lançada contra a sua vida financeira, toda tentativa de abafamento, de fechamento de portas, de interrupção de projeto, caia por terra em nome de Jesus. Que as portas que Deus abriu permaneçam abertas e que as portas que Ele não abriu sejam fechadas, para que você não entre em caminhos que lá na frente seriam um abismo. Receba isso no seu coração. Deus está organizando a sua rota. Ele está tirando você de encruzilhadas, de confusões, de caminhos duplos. Tem situações que você não entende o porquê não deram certo, mas lá na frente você vai agradecer por Deus não ter permitido. Mãos abençoadas muitas vezes não são mãos que pegam tudo, mas mãos que aprendem a soltar aquilo que não vem de Deus. Nem todo presente é bênção, nem toda proposta é oportunidade, nem toda aproximação é amizade. Por isso a vigilância é tão importante. O Espírito Santo te convida essa noite a fazer uma oração de posicionamento. Deus, eu não quero mais ser levado pela carência. Eu não quero mais ser guiado pelo medo de ficar sozinho, pela pressão das pessoas, pela vontade de agradar a todo mundo. Eu quero ser guiado por Ti. Se algo não vem das Tuas mãos, tira de perto. Se alguém não foi enviado pelo Senhor, afasta. Se uma porta não foi aberta pelo céu, fecha. Mas me dá coragem para aceitar o que o Senhor fizer. Antes de dormir hoje, se for possível, você pode fazer um ato simples de fé. Quando essa oração terminar, coloque as suas mãos estendidas para frente por alguns instantes e diga: Senhor, consagra as minhas mãos, que elas nunca sejam instrumentos de destruição, mas de construção, que elas nunca sejam ferramentas de injustiça, mas de reparo, que elas nunca sirvam para ferir, mas para curar. Abençoa o meu trabalho, o que eu vender, o que eu produzir, o que eu assinar, o que eu organizar, que tudo o que eu fizer seja conduzido pela tua vontade. E se você tem uma Bíblia em casa, ainda que esteja guardada há muito tempo, eu te aconselho, em algum momento desses dias, abra no Salmo 91 e no Salmo 23 e leia em voz audível dentro da sua casa. Nem precisa ser agora, pode ser amanhã, pode ser no fim de semana, mas faça isso. É como se você enchesse o ambiente com a palavra de Deus. Sua casa não foi feita para ser morada de medo, de confusão, de brigas constantes, mas morada da presença do Senhor. Agora eu quero orar mais uma vez, especificamente pela sua noite de descanso e pelos próximos dias. Se puder, mais uma vez, feche os seus olhos e una a sua fé à minha. Senhor, eu te apresento esta pessoa que está chegando ao final dessa oração. O Senhor sabe como ela começou esse dia e como está terminando. O Senhor conhece cansaços escondidos, detalhes que ninguém vê, dores que ela carrega em silêncio. Eu te peço em nome de Jesus que a partir dessa noite um ciclo de inquietação termine e um ciclo de descanso na tua presença comece. Que essa pessoa durma em paz, que o sono não seja mais campo de guerra espiritual, mas tempo de restauração.
Se existirem pressões emocionais, crises de ansiedade, medos sem explicação, pensamentos ruins na hora de dormir, insônia recorrente, que tudo isso comece a ser alinhado pelo poder do teu espírito. Toca na área mais profunda da alma, alivia o peso, tira a agitação, tira a sensação de que tudo vai dar errado, coloca no lugar disso a certeza de que o Senhor está no controle, até mesmo daquilo que parece descontrolado. Eu oro também pelos próximos passos dessa pessoa, que os dias à frente sejam guiados, que as decisões não sejam tomadas no impulso, mas em oração. Que a vigilância dela seja ampliada, que os olhos espirituais sejam abertos, que ela perceba antes de cair em armadilhas, que sinta no espírito quando algo não é de Deus, que seja sensível à tua voz e obediente à tua direção. E se por acaso ela já tiver entrado em alguma situação difícil por falta de vigilância, estende a mão e traz livramento, traz saída, traz solução. Senhor, eu coloco diante de ti a família dessa pessoa. Cada nome que ela carregou no coração enquanto ouvia essa oração, eu uno agora em intercessão. Guarda, livra, protege, que nenhuma confusão do lado de fora consiga destruir a paz dentro desse lar. Que esse final de noite seja o início de um tempo em que a tua presença passe a ser percebida de maneira ainda mais intensa. Que os ambientes espirituais sejam limpados. Que aquilo que era pesado se torne leve. Que aquilo que era motivo de vergonha se transforme em testemunho. E eu te agradeço, meu Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Se essa pessoa está ouvindo essa oração, é porque o Senhor preservou a vida dela até agora. Quantos perigos invisíveis o Senhor já cancelou. Quantas vezes o Senhor livrou de acidente, de propostas enganosas, de alianças perigosas. Quantas vezes o Senhor virou o coração de alguém a favor dela e ela nem soube. Por isso, nós te agradecemos porque muitas das maiores batalhas que vencemos foram batalhas que o Senhor lutou em silêncio, enquanto nós nem sabíamos o que estava acontecendo. Eu declaro em oração que essa pessoa termine essa noite com o coração mais leve do que começou, que ela sinta a tua mão sobre ela, que ela saiba lá no fundo da alma que não está sozinha, que ainda que ninguém entenda seu processo, o Senhor entende. Ainda que ninguém esteja vendo suas lágrimas, o Senhor vê. E ainda que pessoas a tenham abandonado, o Senhor permanece. Nós consagramos essa noite a ti. Entregamos o hoje e o amanhã e tudo que está por vir nas tuas mãos. Cremos que o Senhor continua escrevendo a história, mesmo quando a página parece em branco. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Agora, eu quero falar com você de forma bem direta e com muito carinho. Se essa oração falou com você, se em algum momento você sentiu paz, alívio, vontade de chorar na presença de Deus, isso não é apenas emoção, é o Espírito Santo te tocando. Então não guarde isso só para você. Tem alguém que você conhece que está precisando exatamente dessa palavra que você recebeu hoje. Alguém que está terminando o dia cansado, com medo, sem dormir direito, preocupado com a família, com as finanças, com o futuro. Quando essa oração acabar, antes de sair, tira um tempinho para fazer duas coisas muito importantes. Primeiro, olha com calma a descrição desse vídeo. Ali embaixo tem algo preparado especialmente para você. Tem direção, tem instrução. E pode ser a resposta que você estava pedindo em silêncio. Não deixa para ver depois, porque muitas vezes é naquilo que a gente ignora que Deus esconde detalhes importantes. Leia a descrição com atenção, como quem recebe um recado de Deus. Segundo, envia essa oração para pelo menos 3 pessoas da sua família ou amigos. Pode ser alguém da sua casa, alguém de outra cidade,
alguém que você sabe que está passando por um tempo difícil. Quando você compartilha uma oração assim, você se torna instrumento de Deus. Muita gente é alcançada por causa de uma simples atitude sua. E você nem imagina como uma oração enviada na hora certa pode evitar decisões erradas, pensamentos destrutivos, desistências e até lares sendo quebrados. Se você sentiu paz nesse momento, eu te peço também, com muito respeito, que deixe o seu like nesse vídeo e escreva um comentário de fé. Pode ser uma frase simples, algo como: minhas mãos são abençoadas, ou Deus está cuidando de mim, ou eu creio na proteção do Senhor sobre a minha casa. Isso é mais do que um comentário, é uma declaração espiritual. E quando você faz isso, além de fortalecer a sua fé, você ajuda essa oração a chegar em mais vidas que estão precisando. Se ainda não faz parte dessa corrente de oração diária, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, todos os dias, quando uma nova oração for ao ar, você será avisado e não vai caminhar sozinho espiritualmente. Uma vida de vigilância e sabedoria é construída com constância, e ter um momento de oração todos os dias faz muita diferença. Então, antes de encerrar, guarda isso no seu coração. Deus está te dando mãos abençoadas, sabedoria e vigilância para esse tempo. Você não vai terminar esse período como o inimigo planejou. Você vai viver o que Deus já escreveu. Agora, com calma, olha a descrição desse vídeo, deixa o seu like, escreve sua declaração de fé nos comentários e compartilha essa oração com quem você ama. Que a paz do Senhor encha o seu coração nessa noite e que você durma debaixo da proteção dele. Que Deus te abençoe.